Enquanto Bolsonaro estiver impunemente passando livre de qualquer punição sobre tudo aquilo que ele causou durante a pandemia, nós não vamos descansar, tem que ser a nossa bandeira para o resto da vida. Se esse cara continuar sem ser punido daqui 10, 15, 20 anos, a gente tem que continuar lembrando, continuar cobrando por justiça, até ele pagar. Nós não podemos aceitar que o cara que foi diretamente responsável por essas vidas perdidas, o cara que é culpado, a gente não pode admitir, não pode aceitar que ele fique impune, que é o que está acontecendo até agora. Mas tem uma esperança, o Aras agora resolveu trabalhar, claro que ele está com segundas intenções, né, está querendo fazer média para ver se é reconduzido, mas se pelo menos o Aras conseguir deixar a coisa encaminhada, vai ser muito bom. Não vai ser reconduzido. Sinceramente, desejo muito que o Aras nunca mais ocupe nenhum cargo público. Infelizmente, ele continua, né, como membro do Ministério Público, mesmo depois de sair da PGR. Não queria que isso acontecesse, queria que ele fosse expurgado do serviço público. Mas, enfim, se servir pelo menos para deixar adiantado algum processo que finalmente puna Bolsonaro pelos crimes cometidos por ele na pandemia, isso vai amenizar um tiquinho da má atuação de Aras, só um tiquinho, pois quando era para ele se posicionar, quando era para ele denunciar Bolsonaro, ele se acovardou, ele defendeu o Bozo, passou pano, arquivou, ignorou denúncias, e a gente não pode perdoar também. O Aras foi cúmplice do Bolsonaro na sua atuação criminosa durante a pandemia. Mas está aí, PGR pede relatórios da ABIN e Aras vê fato novo para reavaliar a condução de Bolsonaro na pandemia. Jornal Folha de São Paulo revelou que foram elaborados mais de 1.000 documentos alertando o então mandatário sobre o aumento na projeção de mortes, sobre a importância do isolamento social e ainda sobre a falta de transparência do governo e a lentidão do Ministério da Saúde para definir estratégias de combate ao vírus. Isso aqui é um ponto-chave na atuação criminosa de Bolsonaro durante a pandemia. Ele foi avisado, ele sabia da gravidade, ele recebeu relatórios, ele tinha as informações, mas mesmo assim preferiu não tomar uma atitude. Preferiu deixar o vírus rodar pelo país, contaminar as pessoas. Ele tinha a tese da imunidade de rebanho, uma tese totalmente estapafúrdia, de fazer as pessoas pegarem a doença. E foi assim que Bolsonaro contribuiu para que a gente chegasse nesse número de vidas perdidas, mais de 700.000. Os relatórios estão aí, foram vários, mais de 1.000 documentos alertando Bolsonaro. E todos esses papéis eu tenho certeza que ele jogava no lixo ou usava para limpar o traseiro, porque nenhum desses documentos serviu para ele tomar alguma atitude para combater o vírus. A PGR, Procuradoria-Geral da República, pediu à ABIN, a Agência Brasileira de Inteligência, o envio de todos os relatórios produzidos durante a pandemia, enviados ao ex-presidente Jair Bolsonaro. Esses relatórios foram abertos por uma decisão da CGU de revisar os sigilos do ex-presidente. Detalhe: estava tudo sob sigilo. A gente não sabia da existência desses relatórios. Se não fosse a derrota de Bolsonaro nas eleições, até hoje a gente não saberia. Bolsonaro ter sido derrotado foi o ponto crucial que tornou possível que a gente soubesse que tudo isso existia. Estava tudo no sigilo de 100 anos ou até de mais tempo de sigilo. O que Bolsonaro queria era esconder a sujeira. Jornal Folha de São Paulo revelou que foram elaborados mais de 1.000 documentos alertando o então mandatário sobre o aumento na projeção de mortes,
sobre a importância do isolamento social e ainda sobre a falta de transparência do governo e a lentidão do Ministério da Saúde para definir estratégias de combate ao vírus. O acervo foi mantido em sigilo pela gestão Bolsonaro. Segundo a Globo apurou, o PGR, Augusto Aras, vê fatos novos para reavaliar a conduta do ex-presidente no combate à pandemia. Algumas das principais linhas de investigação abertas a partir da CPI da Covid, por exemplo, tiveram pedido de arquivamento pela Procuradoria. Aí entra, mais uma vez, o oportunismo do Augusto Aras. Durante a pandemia, durante os trabalhos da CPI da Covid, ele se colocava contrário a qualquer denúncia contra Bolsonaro. Tudo que chegava na mesa dele, ele sentava em cima. Ele arquivava ou ele ignorava. Agora que Bozo está inelegível, não é mais presidente, ele resolve acordar. Parece a Cinderela, né? Acordando depois de um longo período de hibernação. Este é o Augusto Aras, finalmente percebendo que Bolsonaro agiu de forma criminosa durante a pandemia. Um pouco tarde demais, né, senhor Augusto Aras? Agora, qualquer um que assumir a PGR vai dar andamento a esses processos. Não precisa ser o senhor, não precisa ser Augusto Aras. O próximo PGR ou a próxima PGR vai trabalhar nisso. Beleza, tá no cargo ainda? Põe para frente os processos contra o Bolsonaro, mas não pense que isso vai te gabaritar a continuar no cargo. Por mim, eu não sou ninguém, não tenho poder algum, mas por mim, Augusto Aras não continuaria na PGR. Quando eu vejo alguém de esquerda defendendo a permanência de Augusto Aras, eu fico assustado. Não consigo compreender o que motiva qualquer pessoa em sã consciência a defender a recondução de Augusto Aras. Tem gente tentando convencer o Lula a tomar essa decisão. Vai ser um erro. Se Lula tomar essa decisão, será um erro. E eu estou falando desde já. Não vou ser aqui engenheiro de obra pronta. Estou falando antes. É um erro reconduzir Aras. Aras teria que ser expurgado da carreira pública. Jamais deveria continuar nem como membro do Ministério Público, porque foi totalmente conivente com uma atuação criminosa do presidente da República. E o procurador-geral da República é o responsável por denunciar o presidente. Mas ele foi indicado pelo Bolsonaro, né? O Augusto Aras foi indicado fora da lista tríplice pelo Jair Bolsonaro, praticamente vendeu a alma ao diabo. Deve favor ao Bolsonaro, ou pelo menos devia. Agora está tentando fazer média com o Lula. Mas o Lula é muito esperto. O Lula é muito astuto. Não vai cair nessa jogadinha barata do atual Procurador-Geral da República, que espero que esteja nas suas últimas semanas no cargo.